Olá! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos agora estudar especiação simpátrica e especiação parapátrica. Mas antes disso, meu like. Especiação simpátrica vem de sim, que significa juntos. E pátria significa lugar de nascimento, local. Então, o que isso acontece? Nós temos duas ou mais populações, isoladas reprodutivamente, mas ocorrendo no mesmo local. É isso, tá? Na especiação alopátrica, a gente tem uma separação geográfica, mas na especiação simpátrica, a gente já tem um isolamento reprodutivo. Tá? Tem um isolamento já reprodutivo. Então, nesse caso aí, duas ou mais, né, espécies vão surgir sem o isolamento geográfico. Tá? A especiação ela vai acontecer ali na mesma região. Agora, né, é necessário haver algum tipo de barreira reprodutiva, algum tipo de isolamento reprodutivo, de modo que eu tenha ali em tese, né, duas populações da mesma espécie, só que está ocorrendo aí uma barreira reprodutiva entre esses indivíduos, alguns tipos de indivíduos da mesma espécie, né? O fluxo gênico, então, ele pode ser reduzido, tá? Para ocorrer especiação simpátrica de três formas: pela poliploidia, pela diferenciação de habitat e pela seleção sexual. Como é que isso acontece? O que é isso, Jaque? No caso da especiação simpátrica, por poliploidia, ocorre um erro na divisão celular de algum ou de alguns indivíduos que geram um conjunto extra de cromossomos. Aí a gente tem a especiação simpátrica autopoliploide ou a alopoliploide. Tá? A autopoliploide é resultado de uma espécie só. E a alopoliploide é resultado de uma hibridização. Então, o que eu quero dizer? Esse conjunto extra de cromossomos, no caso da autopoliploide, foi resultante de uma única espécie. Ocorreu um erro na divisão celular que gerou um conjunto extra de cromossomos. Agora, no caso da especiação simpátrica por poliploidia, foi resultante, esse erro na divisão celular foi resultante de uma hibridização. Então, já existiam duas espécies, né? E essas espécies diferentes cruzaram, e isso gera um erro na divisão, né? Gera um problema na divisão celular se elas tiverem números cromossômicos diferentes, por exemplo. E aí um novo erro permite que essa espécie, que esse híbrido se reproduza, e aí eu tenho a geração de uma nova espécie. Vou aqui mostrar para vocês como ocorre a especiação simpátrica por poliploidia, no caso do autopoliploide, ou seja, resultante de uma única espécie. Então, nós temos aqui, lembra aqueles conceitos de ploidia, diploidia, tá? Tetraploidia, haploidia, tem relacionado ao quê? Ao número de cada tipo de cromossomo. Então, nessa célula aqui, nessa primeira célula aqui, ela tem três tipos de cromossomo e tem 2 de cada tipo. Aí, digamos que durante lá o desenvolvimento embrionário, tá? Durante o desenvolvimento embrionário, ocorre erro na divisão celular e, em vez de ocorrer a separação das cromátides, não ocorre. Então, agora, em vez do indivíduo ter 2 cromossomos de cada tipo, ele vai ter 4 de cada tipo. Então, se tornou uma célula tetraploide.
né? Vai continuar aí as divisões celulares e vai ocorrer o desenvolvimento de um indivíduo tetraploide. Tá? Especialmente se isso acontecer nas células gaméticas. Às vezes o resto do indivíduo é diploide, mas as células gaméticas, elas são, que vão dar origem aos gametas, elas são tetraploides, tá? E aí uma célula tetraploide, por meiose, forma o quê? Células diploide. E quando se unem, se eu tiver outros indivíduos na mesma condição, né, a gente tem aqui nova espécie formada. Né? Agora é uma espécie que é tetraploide. Às vezes tem 2 cromossomos de cada tipo. Tem 4 cromossomos de cada tipo. Então, é uma nova espécie que surgiu de uma outra espécie por um erro de divisão celular. Tem aqui, ó, os tetraploides, sim. Por que os tetraploides são isolados de ploides? Porque, observe, os tetraploides vão formar células gaméticas, gametas diploide. Tá? Então, o tetraploide forma gametas 2N, tem 2 cromossomos de cada tipo. Já os diploides formam gametas N. 2Ns mais Ns dá 3Ns. Então, os filhotes do cruzamento de um tetraploide com um diploide são triploides. E células triploides têm problemas, têm dificuldades na formação de gametas. Então, organismos triploides normalmente são inférteis ou têm fertilidade muito reduzida. Então, os tetraploides são isolados reprodutivamente dos diploides. Então, são uma nova espécie. Né? Então, é uma nova espécie surgida da espécie ancestral. Autopoliploide. A especiação desse tipo aí. Quando é aloploide, a gente tem aí resultante da hibridização, ou seja, eu tenho 2 espécies diferentes que cruzam entre si, formam um híbrido que por algum motivo se tornou fértil ou é fértil e a gente tem a origem de uma nova espécie. Aqui, vamos pensar isso em forma de... minha gente, sinto muito. Eu não vou explicar aqui para vocês mitose, meiose, tá? Não vou, porque não dá tempo e não é o objetivo dessa disciplina. Então, se vocês não lembram o que é meiose, o que é mitose, vai lá no livrinho de ensino médio para lembrar e ver como é que ocorre. Tá? Porque não dá para eu estar resgatando essas informações com vocês agora. A gente vai ver com mais detalhes lá na disciplina Biologia Celular e Molecular. Mas com os conhecimentos que vocês têm de ensino médio, dá para entender aqui. Se não lembra, vai lá no livrinho de ensino médio, vai lá no Google ou qualquer outro buscador e pesquisa. Tá? E aí volta para a aula. Então, a gente tem aqui o caso espécie A, espécie B. A espécie A, todas as 2 são diploides, só que a espécie A tem 3 tipos de cromossomos. 1, 2 e 3. E a espécie B tem 2 tipos. Tá? Então, o gameta de A, ele vai ter 3 cromossomos. Né? E o gameta de 2 vai ter... O gameta de A vai ter 3 cromossomos e o gameta de B vai ter 2 cromossomos. Quando se une aqui, o híbrido é estéril. Por quê? Porque cada um desses cromossomos aqui é diferente um do outro. E para quem lembra de meiose, na meiose os cromossomos homólogos, ou seja, os cromossomos do mesmo tipo, eles pareiam para poder ocorrer a primeira divisão meiótica, que é a meiose reducional. Então, aqui, esse híbrido, ele é estéril, porque ele não consegue fazer meiose. Tá? E aí, o que acontece? A única forma desse híbrido se manter na natureza é se ele se propagar assexuadamente. E isso é muito comum nas plantas. As plantas, muitas vezes, ela se reproduz sexuadamente, mas se reproduz também assexuadamente. E alguns animais também fazem isso. Então, ele vai se reproduzindo assexuadamente e em algum momento pode ter ocorrido um erro,
na divisão meiótica ou mitótica, e aí duplicou a quantidade de cada um dos cromossomos, de cada um dos tipos de cromossomos que ele tem, formando-se agora novamente uma célula diploide, ó, 2 de cada um aqui, e agora pode fazer meiose. Tem uma espécie nova, tá? Tem uma espécie nova. Só que essa espécie, né, vai fazer os gametas com 5 cromossomos, essa faz com 13 e essa faz com 2, né? Então, se elas cruzarem, se essa cruzar com essa, que essa cruzar, vai ter o mesmo problema do híbrido estéril. Então, eu tenho uma espécie nova aqui, então, uma espécie restante de hibridação. Isso acontece muito com as plantas, muito, muito, muito mesmo, especialmente as orquídeas. As orquídeas, 2 espécies crudas, pronto, espécie nova. Ai, vamos lá, pronto. Isolado, né, esse novo indivíduo aqui está isolado reprodutivamente das espécies que deram origem a ele por conta do número de cromossomos. Um exemplo aqui, vida real, especiação simpátrica por poliploidia, nesse caso aloploipode, porque é resultado de hibridização. Então a gente tem aqui, T. dúbios, Tragopogon, a espécie, então eu vou falar T. dúbios, porque é difícil falar aqui Tragopogon, né? Eu tenho aqui a T. dúbios, tá? Ela cruza com T. pratensis, ela tem 12, aqui já é um caso que tem 12, tá? Ela cruza, forma espécie híbrida com 24 cromossomos, né? Tetraploide. Nesse caso aqui, como é, né? É 12, aí dá mais ou menos certo. Então forma essa espécie aqui, tetraploide. Deu origem. E aqui a gente tem, T. dúbios, quando cruzou com T. porrifólios, deu origem a T-, tá? T-. Pronto. A gente tem essa especiação simpátrica também. Ali eu falei por poliploidia. Agora vamos especiação simpátrica por seleção sexual, né? Ela vai acontecer porque por meio dos mecanismos pelos quais as fêmeas escolhem os machos, né? E às vezes esse mecanismo pelo qual as fêmeas escolhem os machos influenciam na especiação, porque se ele contribui para o isolamento pré-zigótico, tá? Então no mesmo local, algumas fêmeas vão escolher só um determinado tipo de macho e outras fêmeas vão escolher, mesmo sendo da mesma espécie, algumas fêmeas vão ter preferência por um tipo de macho e outras fêmeas vão ter preferência por um outro tipo de macho. Então, embora estejam no mesmo local, ocorre aí um isolamento reprodutivo entre eles. Tá? Então, um exemplo clássico aqui, os peixes ciclídeos do Lago Vitória, na África. A gente tem 2 espécies lá, Pundamilia. Na verdade, tem várias espécies, né? Que ocorreu seleção sexual. Nós temos aqui nesse gênero Pundamilia e Pundamilia nerere. Observe o padrão de cores, né? Em luz normal, né, a luz entrando no lago e tal, as fêmeas elas só cruzam com macho da mesma espécie. Isso significa que existe um isolamento reprodutivo aí. Por quê? Porque elas escolhem o macho. As fêmeas de Pundamilia nerere reconhecem os machos da mesma espécie pelo padrão de cor. E a mesma coisa acontece com Pundamilia. As fêmeas escolhem os machos da mesma espécie por causa do padrão de cor, tá? E aí o que acontece? Quando não existe irradiação, né? Fizeram experimentos, na verdade, né? Sem irradiação de luz normal, mas com irradiação de luz monocromática, de cor laranja,
os machos parecem ter o mesmo padrão, né, de coloração. E aí, as fêmeas não têm preferência. Elas cruzam com qualquer macho, seja ele de Pundamilia, seja ele de Nereid. Então, observem que, a depender do tipo de luz, a gente pode ter aí especiação simpátrica, né? Então, na verdade, a gente tem aí uma especiação em andamento, né? Simpátrica em andamento. Especiação simpátrica por diferenciação do hábito, o que acontece? Uma subpopulação explora, né, um habitat ou dentro daquele local, um recurso não utilizado. É o caso aqui da mosca do fruta da América do Norte, que está acontecendo, né, esse tipo de... está em caminho, em andamento esse tipo de especiação, que é a Ragoletes pomonella. Elas são originárias, né, elas costumam... população original, espécie original, costuma pôr seus ovos aqui em frutos de árvores de espinheira. Só que com a agricultura, né, passou e se introduziu macieiras aí. E aí, o que aconteceu? Algumas moscas começaram a colocar ovos também em macieira. Então, é o mesmo local, só que eu tenho agora aí as macieiras e algumas moscas começaram a colocar ovos também nas maçãs. E aí, o que acontece? As moscas que se alimentam em macieiras se reproduzem em macieiras, né? Porque elas nasceram ali e tendem a cruzar, né, com os machos ali mesmo, com seus ovos ali nas macieiras. Só que o amadurecimento em maçãs é mais rápido. Né? E aí, o que aconteceu? Uma separação temporal aí. Né? Embora esteja no mesmo local, está havendo aí um isolamento reprodutivo no tempo. Né? Então, gerou aí esse isolamento reprodutivo. Tá, agora vamos à especiação parapátrica. Parapátrica é o quê? Ao lado. Ela pressupõe um gradiente, que haja um gradiente ambiental. Né? E aí, os indivíduos presentes em cada condição ambiental, tá? Cada parte do gradiente vai sofrendo pressões seletivas para aquele tipo de condição ambiental, naquela situação do gradiente, e vai ocorrendo aí, ali, o isolamento, né, reprodutivo. Eles estão ocupando o mesmo espaço, mas existe um isolamento aí por causa do gradiente ambiental, tá? Então, aí, duas e mais espécies surgem sem isolamento, não precisa de uma barreira geográfica, não precisa de uma montanha, nem de um lago separando, né, essas espécies, tá? Mas as populações, elas vão divergindo porque elas vão se adaptando àquela condição ambiental diferente, né, que é um gradiente que normalmente é dado por gradientes ambientais, tá? Dentro de um contínuo na faixa de dispersão da espécie. Então, eu tenho um gradiente aqui, digamos que aqui seja mais úmido e aqui seja mais seco, né? Então, entre o úmido e o seco tem aqui uma variação. E os indivíduos presentes em cada uma dessa região vai se adaptando. Cada uma parte desse gradiente vai se adaptando, né? A pressão seletiva, na verdade, vai gerando adaptações, porque fica parecendo que a adaptação é o que inicia, né? Mas a adaptação é o final. Né? Então, as pressões seletivas a diferentes condições ambientais gera aí adaptações que vai fazendo com que os indivíduos presente que em cada uma das faixas do gradiente vão sofrendo aí isolamento reprodutivo. Um exemplo aqui clássico, né, que gostam de falar, é dessa planta aqui, que nós temos aqui, ó, em regiões perto a indústrias, né, tem uns que em região de solo contaminado,
solo não contaminado e solo contaminado com resíduos de mina, na verdade. Né? E aí o que acontece? Os indivíduos, né, que estão se desenvolvendo em solo contaminado com resíduos de mina, eles florescem em período diferente, né, por causa das condições de nutrientes e tal, dos indivíduos que estão se desenvolvendo em solo não contaminado. Então, está havendo aí um isolamento reprodutivo. Um outro exemplo é dos pardais domésticos, pássaro domésticos, lá na região da América do Norte. E aí observe aqui, ó, os pássaros presentes em regiões mais frias, eles são maiores, e em regiões mais quentes, eles são menores. Tá? E aí o que acontece? Quanto mais claro, mais frio, então maior será o pássaro. Quanto mais escuro, mais quente, menor será o pássaro. Aqui nesse mapinha aqui. E o que acontece? Quando a gente pensa nos extremos, o pássaro muito grande vai ter dificuldade de cruzar com um pássaro muito pequeno, por questões morfológicas. E aí a gente pode ter um isolamento reprodutivo e o desenvolvimento de diferentes espécies, embora ocupando embora não havendo um isolamento reprodutivo, um isolamento geográfico por uma barreira geográfica como uma montanha, um rio, por exemplo, embora um pássaro presente aqui na região mais quente possa voar até a região mais fria, provavelmente eles não vão cruzar por causa do tamanho, né, da diferença de tamanho. Então, esses foram os exemplos de especiação para a pátria que eu tinha para vocês. E a aula sobre especiação termina aqui. Agora, o próximo passo é a gente ver como que a nossa diversidade, né, essa diversidade de espécies surgidas por especiação é organizada. Como que a gente organiza essa diversidade, né, de organismos presentes na natureza e que surgiram por especiação? Até mais!